Olá, eu sou a Carolina, assessora de comunicação da Fusesc. Neste episódio do podcast Fala Fusesc, vamos falar sobre como foi o cenário econômico no primeiro semestre, entender como a Fusesc alcançou resultados tão positivos mesmo num cenário de crise econômica mundial e ainda o que podemos esperar para o segundo semestre. Acho que podemos dizer que no primeiro semestre de 2022 alguns fatores se destacaram. As consequências da Covid-19, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e ainda uma alta da inflação mundial, que atingiu em cheio o bolso do brasileiro. No acumulado do ano até junho, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 5,49%, de acordo com o IBGE. Mesmo em meio a tantos fatores que impactaram fortemente o setor econômico e também as entidades de previdência complementar, a Fusesc alcançou no primeiro semestre de 2022 uma rentabilidade acumulada dos seus 3 planos de benefícios superior a 8%. Então, para falarmos sobre tudo isso com quem entende do assunto, hoje convidamos o nosso diretor financeiro e administrativo, Carlos Eduardo Pitts, o Cadu, e o nosso gerente de investimentos, Ernesto Montebeller Filho. Senhores, sejam muito bem-vindos. E já vamos começar a conversa com o Ernesto. Ernesto, eu gostaria que você explicasse para o nosso público como é que a Fusesc alcançou um resultado tão bom no primeiro semestre diante de toda essa oscilação no mercado financeiro. Obrigado, Carol. Olá, ouvintes. Assim como fazemos todos os anos, podemos atribuir este ótimo resultado ao cenário macroeconômico elaborado pela entidade para a gestão de recursos no exercício de 2022. A inflação alta e os aumentos dos juros para conter o processo inflacionário nos permitiram tomar decisões e realizar ótimos movimentos na gestão. Priorizamos alocações no segmento de renda fixa e, nesse segmento, procuramos ativos com rendimentos atrelados à taxa Selic e também papéis indexados à inflação, e assim fomos bem-sucedidos. Já no segmento de maior risco, como renda variável, nosso cenário mostrava muita volatilidade e prováveis perdas decorrentes do aumento dos juros. Então, na renda variável, realizamos o resgate dos recursos aplicados em meados de abril, quando a bolsa estava com pontuação próxima a 116, 117. E realocamos o dinheiro também para o renda fixa. Veja que ao final do primeiro semestre, a pontuação do Ibovespa já estava em 98 mil. Acreditamos que estamos preparados para obter boas rentabilidades também no segundo semestre. Nossa carteira de ativos está bem posicionada, protegidas pela inflação e em juros indexados à taxa Selic. Excelentes explicações, Ernesto. Obrigada. Agora, Cadu, o Ernesto acabou de comentar que o resultado da renda variável foi positivo para a Fusesc no primeiro semestre, mas o Ibovespa caiu 6% nesse mesmo período. Então eu fiquei curiosa, como é que isso aconteceu? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Bom, Carol, a rentabilidade é diretamente relacionada ao volume aplicado, né? Em abril, nós tínhamos um volume exposto em Bolsa de Valores e resgatamos quase que a totalidade desse valor na segunda quinzena de abril, quando o acumulado estava positivo 6% no ano. Ocorre que a partir daquele momento, o cenário que a gente tinha previsto realmente se concretizou. Então, o ganho que nós tínhamos de 6% acumulado no período se reverteu na Bolsa para menos 6% no semestre. Ou seja, esse movimento tático de observação de cenário fez com que a gente, além de não ter uma perda, pudéssemos também aproveitar o ganho que veio da renda fixa, que tem uma taxa pós-fixada já garantida pela taxa Selic. Como os planos não tinham praticamente nenhuma exposição na Bolsa no final do semestre, então esse fechamento negativo não impactou negativamente a cota, pois a gente não tinha um volume de recursos aplicado ali que pudesse afetar a cota. Em suma, Carol, aqui na Fusesc a gente trabalha não só com cenário para poder aumentar a rentabilidade, a gente também trabalha com cenários para evitar perdas. Isso é uma política que a entidade tem com base em observação de cenários de longo prazo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e trazer o que o Ernesto nos declarou aqui sobre a rentabilidade do primeiro semestre para falar sobre alguns efeitos extraordinários que também afetaram a nossa cota. Por exemplo, nós tivemos a entrega do empreendimento Vitale Residência, que faz parte da nossa carteira residencial, a carteira de imóveis. Foi um evento extraordinário que afetou positivamente, foi feita a entrega do imóvel em maio e a gente já disponibilizou
os imóveis para poder fazer a venda. Outro efeito positivo foi a entrada de um recurso de uma ação judicial da década de 80, final da década de 80, início de 90, que era do FND, que teve o transitado em julgado a ação judicial, e esse recurso também acabou impactando a cota dos planos de benefício. Então isso também nos ajudou nessa rentabilidade desse semestre. Esses eventos extraordinários provavelmente não ocorrerão no segundo semestre, mas a gente tem um mix aqui de gestão ativa, gestão com cautela, observando o cenário econômico de longo prazo, com alguns eventos extraordinários que nos ajudaram bastante. Ótimo, Cadu, esclareceu bem. Mas agora, puxando esse gancho da estratégia que você falou, seria interessante que você nos dissesse como é que ela é feita na prática. Carol, aqui na FUSESC o processo decisório de investimento ou de desinvestimento passa por uma série de etapas. Então, tudo começa com uma análise de cenário. Temos indicadores que acompanhamos diariamente, semanalmente e mensalmente. Inclusive, alguns indicadores são até semestrais. Em seguida, a gente observa os limites de investimento para cada segmento. Então, vou dar um caso aqui, por exemplo, do Plano Multifuturo 1 e Plano Multifuturo 2. Na renda fixa, a gente tem uma banda que a gente pode trabalhar no mínimo de 20%, no máximo de 100%. Então, a gente não pode tomar uma decisão de resgatar da renda fixa todo o recurso que está lá. Na renda variável, a gente tem um limite de 0% até no máximo 20%. Então, o que o participante pode saber? Mais que 20% do dinheiro dele, a gente não pode colocar na bolsa, porque a gente tem uma política de investimento com teto. Assim também o investimento estruturado, investimento imobiliário, operações com participantes, todos eles têm uma banda de trabalho. Nesse caso, 0% a 15%. A aplicação no exterior, que também é um segmento que a entidade pode aplicar, vai de 0% a 10%. Todos esses segmentos, eles são estudados para você construir uma tomada de decisão, de tirar o recurso do lugar X e colocar o recurso no lugar Y. Você tem custo de oportunidade, como foi o que a gente citou agora. Nós saímos da bolsa em abril e fomos para a renda fixa. Mas para conseguir chegar numa decisão como essa, a gente precisa saber qual que é a expectativa, o cenário e que tipo de risco eu estou correndo. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um processo de investimento, a gente conta com uma consultoria que nos dá uma resposta sobre simulação de risco. Por exemplo, quando a gente pede uma simulação de risco de estresse, considerando o cenário futuro, essa consultoria nos devolve dizendo, olha, se acontecer X coisa com a taxa de juros, se acontecer X coisa com a inflação, se lá no exterior acontecer X evento, provavelmente a carteira de vocês vai ter uma volatilidade para cima ou para baixo de X%. Com base nisso, depois de todo esse estudo de cenário, observação de banda, retorno do relatório de risco, aí a área técnica começa a elaborar uma nota técnica, colocando todas essas informações e submete para quem decide. Quem decide fazer um investimento? Depende do tipo de investimento. Algumas vezes é o gerente de investimento, por exemplo, quando vai fazer uma aplicação em renda fixa, pós-fixado, dentro de alguns critérios, a diretoria executiva e, dependendo do investimento ou desinvestimento, também sobe o conselho deliberativo. É o caso, por exemplo, de venda de imóvel. A venda de imóvel é alçada do conselho deliberativo. Para todas essas decisões, existe cenário, análise de risco, nota técnica e deliberação. Então é assim que funciona o nosso processo de investimento. Senhores, muito bom. É bem importante entendermos como tudo isso funciona. Saber que o que se faz na gestão dos investimentos dos planos é embasado numa governança corporativa muito estruturada. Mas, agora que sabemos tudo o que aconteceu no primeiro semestre, vem aquela pergunta do milhão, aquela que todos querem saber. Vocês acreditam que no segundo semestre a rentabilidade dos planos continuará boa também? Carol, como eu mencionei na minha primeira fala, eu acredito que estamos bem posicionados para também ter boas rentabilidades no segundo semestre deste ano. Não só nesse segundo semestre, eu acredito até nós fizemos sempre as nossas alocações, os nossos investimentos, sempre vislumbram segurança e rentabilidade no médio e longo prazo. Agora, é preciso dizer, certamente vamos ter muita volatilidade dos mercados nesse semestre. Inclusive, podemos ter alguma deflação, ou seja, uma variação negativa do IPCA, agora em julho e agosto deste ano. E isso pode afetar a rentabilidade dos papéis em carteira vinculados à inflação, mas acredito é passageiro. Por outro lado, na renda variável estaremos também atentos a novas aplicações quando as oportunidades surgirem. Mas, Carol, o importante é ter uma análise de nossos investimentos, a performance, em prazos maiores.
nunca focar em um mês apenas. Assim como fizemos no primeiro semestre, iremos fazer no final de 2022, contemplando todo o exercício deste ano. E certamente estaremos com números acima das metas atuariais. É isso que eu acredito. Carol, tal qual o Ernesto, eu também acredito que nós vamos entregar as nossas metas atuariais dos 3 planos de benefício no final desse exercício. O nosso foco é sempre procurar superar essas metas atuariais, mas com um limite de exposição de risco autorizado pelas políticas de investimento. Isso é muito importante a gente citar. Diariamente, a área de investimento acompanha o mercado. Todo dia a gente está acompanhando. E esse ano a gente observou alguns choques que não havia uma previsão lá no início. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Lá no início do ano, que a gente fez a projeção de longo prazo, os cenários de longo prazo, estava arrefecendo a questão da crise sanitária mundial e no Brasil também, e uma retomada de atividade econômica. Pois bem, quando vem uma guerra com uma grande potência, que é o caso da guerra com a Ucrânia, que estava completamente fora do cenário, isso mudou toda a perspectiva que a gente tinha de longo prazo. Então a gente tinha uma expectativa de arrefecimento da crise, veio a guerra, e no cenário de hoje, a gente observa que decorrente disso, há uma busca das autoridades monetárias por controlar uma inflação que é global, né? Um efeito global de inflação, principalmente decorrente dessas atividades econômicas que acabam sendo afetadas por causa do início de uma guerra dessas proporções, né? No cenário doméstico, que está dentro desse contexto global, a gente está observando o quê? Uma diminuição da inflação no curto prazo. Em julho e agosto, como falou o Ernesto, a gente tem a probabilidade de uma forte queda na inflação, talvez até uma deflação, né? Mas a gente tem, assim, criação de vagas de trabalho, que são uma coisa boa, diminuição da relação da dívida pública pelo PIB, que também é um bom sinal, e o aumento, claro, na taxa de juros para poder controlar a inflação num prazo um pouquinho mais longo. Esses são alguns sinais que a gente tem observado do cenário. Mas o fato é que, tanto globalmente como localmente, a gente ainda observa incertezas. Estamos em um momento de volatilidade. Nesse cenário, não é incomum você ver uma conjunção de segmentos de investimentos onde a gente aloca o recurso operando em baixa. Então, isso pode afetar, às vezes, uma cota de um mês ou uma cota de outro mês. Eu vou dar um exemplo. Num cenário de um IPCA negativo, uma deflação e uma abertura de taxa de juro, e às vezes a renda variável andando de lado, isso vai pegar 3 segmentos que a gente tem dentro de casa, que é onde a gente mais aloca recurso, tem um peso bastante grande. E as outras carteiras que a gente tem, como por exemplo, a renda fixa pós-fixado, o multimercado, né, uma posição, por exemplo, de carteira de empréstimo ou de imóveis, às vezes não consegue compensar o efeito de alguns indicadores que vêm assim no curto prazo. Então, pode acontecer a gente ter um mês de uma alta volatilidade, às vezes ter uma variação negativa. Isso é uma coisa que a gente pode observar nos próximos períodos. A volatilidade ela está instalada aí para esse semestre, né? Mas é importante que o participante observe o quê? O resultado da entidade num prazo mais longo. Então, você tem que observar 5 anos de retorno, 1 ano de retorno, você tem que observar a consistência desses retornos ao longo do tempo, você tem que observar a exposição ao risco que a gente tem nesse período, né? Então, por fim, o papel da entidade, no final das contas, é o quê? Reduzir essa exposição ao risco de um lado e, nesse ambiente, no cenário que a gente está vendo, aproveitar a oportunidade. Por exemplo, o Ernesto falou que a gente pode observar oportunidades de investimento em renda variável durante esse período. A gente pode ver compra de título de longo prazo com a taxa de juro num bom nível de oportunidade. Então, esses cenários que a gente sempre analisa, depois que eles se consolidam com um pouquinho mais de certeza, com um pouquinho mais de observação de que tem uma tendência real daquilo se concretizar no longo prazo, aí a gente faz a alocação dentro daquele rito que eu falei para você agora há pouco. Então, por fim, a Fusesc ela está preparada para o que vai acontecer no segundo semestre e está fazendo a gestão com segurança e sempre de olho nas oportunidades. Cadu e Ernesto, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação de vocês no nosso podcast. Foi uma conversa bastante proveitosa. Em nosso encerramento, aproveitando o tema de hoje, quero convidar nosso público para acompanhar as lâminas de investimentos dos planos de benefícios, que são disponibilizadas mensalmente no site da entidade, em www.fusesc.com.br. Basta acessar o menu superior, na área de investimentos, e depois clicar em rentabilidade. Na lâmina, é possível conferir uma análise do que aconteceu nos mercados financeiros no mês,
consultar o histórico de rentabilidade do plano de benefícios, os quadros comparativos, os gráficos de rentabilidade e a alocação dos investimentos por segmento, por exemplo. Agradecemos a todos que nos ouviram e esperamos por vocês nos nossos próximos podcasts. Até o próximo Fala FUSESC.